Boa noite, PC. Gabriel Harry TV Coxa. Queria que você falasse sobre a maturidade tática, né, dos garotos. Teve hoje saiu perdendo por 2-0, conseguiu buscar o empate, depois sofre o gol da derrota, infelizmente, mas tiveram muita maturidade, não se abateram em nenhum momento da partida. Queria que você falasse como é que foi trabalhar com esses garotos, é uma idade baixa ainda do elenco, como é que foi trabalhar com esses garotos durante a semana e principalmente no intervalo, que você conseguiu levantar o espírito deles para que buscasse o empate na partida de hoje. Bom, são jogadores jovens e temos batido sempre na mesma tecla que o tempo eles não têm. Então, se você analisar o plano estratégico do clube, é o tempo. Então, o combinado é apertar, espremer, sabe não? E submetê-los à crueldade do esporte. Porque o futebol ele é cruel, principalmente no momento ruim. Então, amadurecer rapidamente, eles precisam, eles estão amadurecendo baseado no fato de que serão, sim, responsáveis, em algum momento, pelo que acontece dentro do campo. A responsabilidade da comissão técnica, a responsabilidade você não delega, você delega poderes. A responsabilidade do resultado final ela é meu, ela é minha. Mas eles precisam ser responsáveis pelo plano de carreira deles. E como eles não têm tempo, nós estamos esticando a corda para oferecer para o clube o mais rápido possível jogadores competitivos que possam lutar pela camisa como prioridade para eles. E não simplesmente passar pela formação, chegar no 20, no profissional para saber o que vai acontecer. Não. Então, eu acho que eles responderam bem com relação a isso. O resultado ele não é o que se esperava, mas eu vejo que eles estão sim amadurecendo muito rápido e entendendo que, eu já disse isso outras vezes, nós queremos que eles joguem coletivamente e não funcionem, porque essa relação de funcionalidade somente você acaba limitando o jogador na sua técnica individual. E como você citou, a tática individual é importante, desde que eles tenham coragem para isso. Então, esses estímulos eles estão recebendo, sim. Boa noite, PC. Nicolas França, Rádio TMC. Queria fazer a pergunta também abordando a sua entrevista pré-jogo, né? Duas situações específicas que você falou da visão sobre esse time alternativo que, assim, servir como uma base, né? Mostrar que tem jogadores que podem ser aproveitados lá na frente, mas também você bateu muito em cima do resultado, né? Que é um tempo curto, 2 rodadas, são só 6 na primeira fase. Queria que nesses 2 aspectos você analisasse em cima do que aconteceu no jogo. Bom, a minha entrevista pré-jogo é para que fique muito claro para todo mundo que quando a gente fala em precificar o resultado e bater no resultado, é justamente para que eles entendam definitivamente que para todo o esforço que o plano estratégico do clube está fazendo em busca de solvência financeira, o resultado, sim, ele vai impactar. Então, quando o clube olha para o resultado, ele precisa saber que o Campeonato Paranaense esse ano tem uma nova fórmula. E eu disse isso que o clube corre um certo risco em colocar uma equipe extremamente jovem para jogar as rodadas. Ao mesmo tempo em que a equipe profissional precisa fazer uma boa pré-temporada. Então, o resultado ele é ruim porque nós gostaríamos de entregar 6 pontos para a equipe profissional, que era o objetivo principal, e agora nós precisamos refazer o trabalho até sábado, rapidamente, para tentar entregar 3 pontos, e não sabemos se pode haver ou não alguma mudança de rumo, mas até então eles têm que entender quanto custa. E não é só para o clube, hein? É para a carreira deles. Porque o que eu digo para eles sempre é o seguinte: falha no sub-20 é estatística. Falha na equipe profissional, Couto Pereira com 35 mil pessoas, uma semifinal do campeonato, custa a carreira e custa para o clube. Então eles precisam entender isso para que
como eu disse anteriormente, eles não cheguem na equipe profissional achando que estão ali cumprindo a sua formação para tentar ser vendido. Não é esse o objetivo. É conquistar o espaço deles dentro do Curitiba. Eles precisam entender que o Curitiba quer que eles joguem no Curitiba. E tem que estar no seu melhor nível. Como atingir esse nível de excelência para que o Curitiba tenha confiança de utilizá-los, principalmente em Série A. Então, é uma batalha interna deles contra eles mesmos, e essa batalha tem um ponto principal, que é o resultado, e a gente precisa, na minha opinião pessoal, né, não é a opinião do clube, a gente precisa entender o resultado, como ele aconteceu, como ele acontece e o que significa para um clube. Porque, caso contrário, nós vamos estar falando, e eu vejo aí algumas entrevistas, até uma certa hipocrisia, de falar que na base o resultado não importa. Se você analisar a quantidade de treinadores substituídos nas bases, parece time profissional. É só você dar uma analisada, troca treinador 15, 16, 17, 20, em todo lugar o tempo todo. Então, dizer que é formação, para mim, é hipocrisia. Agora, oferecer os estímulos necessários para ele jogar no Curitiba, isso a gente tem que fazer. E o que é inegociável para o Curitiba e o que vocês da imprensa e o torcedor quer ver quando entra no estádio. E aí você vai ser remetido a toda a cultura do clube, a toda a ansiedade do torcedor, o nível de exigência do torcedor. Então eles têm que aprender a conviver com isso e têm que aprender, como eu disse, conviver com a crueldade do futebol. PC Edson Tomás, da Rádio CBN, no meio da tua resposta aí, você falou algo que eu iria perguntar, porque você falou antes do jogo, que você não considerava um desafio e nem uma oportunidade, e sim um grande risco. Você continua com a mesma opinião? Ela é mais forte ainda depois do resultado em si? Depende muito. Eu recebi algumas críticas com relação a essa fala, que as pessoas não entenderam bem. O risco não diz respeito à qualidade nem do trabalho, nem dos jogadores. Né? O risco diz respeito à fórmula de disputa do campeonato. Esse é o principal. Então, esse é o risco que o clube corre. E eu vejo sim que é um risco para o plano estratégico. É claro que a gente, como treinador, a gente enxerga a evolução dos meninos, enxerga a competitividade, enxerga muitas coisas boas. O resultado não te oferece essa análise para um clube que vai jogar um campeonato duro, uma Série A duríssima, um calendário extremamente complicado. Então, a luta deles contra eles mesmos é isso. O risco é, eu estarei na equipe profissional como e eu não digo ficha, né? Eu digo para eles o seguinte, vocês têm que estar lá lutando por uma ficha. Então, essa análise eles fazem para eles, o clube faz para o clube. Quando você junta as opiniões, muitas vezes não bate. Porque o jogador, às vezes, ele enxerga uma coisa que não é a realidade daquele momento para o clube. Então, eu continuo, sim, achando que existe um risco. Pelo lado da formação, como eu te disse, a gente fica feliz pelas coisas que a gente vê. Pelo lado do resultado, preocupado como todo mundo. Boa noite, professor PC. Jonathan Mendes, Rádio Banda B, Grupo RIC. Na taça da Federação Paranaense, né, do ano passado, podemos dizer que o primordial da equipe foi o setor defensivo. Né? Hoje acabou sofrendo 3 gols ali. Você acha que as falhas individuais acabaram sendo fundamentais para essa derrota de hoje? E como trabalhar o mental dos jogadores pensando no jogo contra o Londrina, né, uma equipe de Série B de Campeonato Brasileiro? Eu sempre separo o erro involuntário do erro irresponsável. Então, na minha opinião, foram erros involuntários, erros de técnica individual. Então, não existe massacre em cima disso. Na Copa Paraná, eu acho que o Aquino com o Fráquia construíram uma dupla bem entrosada, sabe, com o tempo justo,
que andava para frente. E quando você tem o Aquino com um menino mais jovem, você percebe, veja bem, isso não é uma crítica a eles, mas você percebe uma insegurança. E aí foi chamado a atenção no intervalo com relação a isso. Ande para frente, corram os riscos da profissão. Então, o setor defensivo, se você considerar a falha hoje, foram falhas assim que como eu digo, eles vão absorver rapidamente. Eu acho que o mental não vai afetá-los. O que precisa afetá-los é a pressão que nós sofremos, eles precisam sofrer, todos precisam trabalhar pressionados. O Curitiba precisa de todo mundo nesse momento pressionado. E também é uma opinião pessoal. PC, boa noite. A partida de hoje foi marcada bastante por esses erros individuais que você acabou de falar, mas queria que você fizesse uma avaliação do coletivo da equipe, né? Do que você tem a tirar de boas lições para a partida contra o Londrina. Porque, como você disse, existem essas diferenças entre os erros, né? Mas queria que você apontasse os pontos positivos da tua equipe, mesmo na derrota de hoje. Bom, é importante salientar para vocês que dos 4 extremos que a gente tinha, nós tínhamos 2 lesionados e mais um lesionado. Então, a estrutura que a gente resolve utilizar é em função disso. O Brian passou a treinar com a gente faz 15 dias apenas, e o Crepaldi, infelizmente, deve estar fora por algum tempo. O Renato deve voltar agora e o Juan Assis fez a cirurgia da mão. Então, a estrutura que a gente utiliza e vem utilizando para tentar beneficiar o jogo interior, no primeiro tempo não funcionou. E quando a gente corrige no segundo tempo, para tentar igualar o tiro de meta, principalmente o tiro de meta defensivo nosso, que é pressionar de igual para igual, você libera o Jean e prende o Diogo com a entrada do Miguel, que é um belíssimo jogador. Então isso solucionou o problema, nos deu um pouco de punch. Acho que a equipe conseguiu ir até um pouquinho mais, mas ainda é uma equipe que aí a juventude ela fica muito clara, ela machuca pouco a linha defensiva do adversário. Então, desenvolver neles, sabe, não, esse peso na linha defensiva. Então, por exemplo, os 2 atacantes do Foz dão trabalho para os nossos zagueiros. Então, nós precisamos disso, de peso lá na frente. Então, eu saliento como muito bom a maneira como eles entendem que o jogo que nós estamos construindo é para beneficiá-los. E uma coisa que eu bato sempre na tecla é que nenhuma ideia de treinador está por em cima deles. Nós estamos construindo para eles o jogo. Então, as minhas ideias veio depois de entender este elenco. Então, coisas boas. Eles entendem o jogo, eles são intensos, o que é inegociável para o clube, eles estão respondendo bem, sabe? Mas, eu vou até ser repetitivo, o resultado às vezes atrasa um pouco esse punch de confiança e de coragem. Eu só não posso que eles percam a coragem de jogar. Então, eu acho que eu vi coisas legais, jogadores assim mostrando um potencial absurdo dentro da relação posição-função, mas esperamos mais. E no nível de trabalho que o Curitiba exige de todos nós, é sempre fazer mais e melhor, e é isso que nós vamos tentar fazer. PC, boa noite, André Cavalcante, RPC. Queria que você falasse um pouco sobre um elemento que acabou sendo bastante importante no jogo de hoje, que foi a atuação do goleiro adversário, do Diego Cardoso, que se envolveu ali na dividida com o Crepaldi, inclusive conversei com ele na saída, pediu desculpas e tal. Queria que você falasse como você viu esse lance e como você viu também a atuação dele, né? Porque ele não é tão experiente assim, tem 25 anos, mas já faz alguma diferença para os garotos que estavam no seu time. E, intencionalmente ou não, ele picava o jogo, conseguia ganhar um pouco mais de tempo. Teve o lance do pênalti também. Tem gente que fala que ele deveria ter sido expulso. Esse jogo psicológico acabou contando a favor do Foz para que o resultado fosse para o lado de lá também. E essa, não sei se malícia é o termo adequado, mas essa atuação dele acabou sendo preponderante para esse resultado final?
Uma coisa fica clara, né? O Foz veio para cá, não se intimidou, acho que criou pouco, principalmente no segundo tempo, mas o goleiro em si, eu sempre analiso o plano de carreira, sabe? Não vai jogar na Europa nunca, sabe? Não ficar picando o jogo, cai aqui, sente ali. Isso para mim é nojento, sabe? Tem influência no resultado? Tem. Aqui no Brasil. E outra coisa, ele deveria ter tomado o cartão amarelo ali. E teria sido expulso no pênalti. É isso? Entende? Então, eu não vejo a atuação dele como preponderante. Agora, matar o tempo, picar o jogo. E é por isso que a FIFA está preocupada com isso. Porque eu que venho do futsal, só cronometrar o tempo. 2 tempos de 35, pode parar, deitar, para o cronômetro e segue. Entende? Enquanto a gente não chegar nesse nível de cronometrar, a FIFA ela tem o objetivo de jogar 60 minutos e 90, de bola rolando. Não é isso ou não? 2 tempos de 30, cronometrado. Entende? Então a atuação dele, eu não analiso maldade no lance, eu não revi e foi muito rápido até, mas eu não vejo esse nível de atuação de um goleiro que esteja procurando jogar numa equipe grande, sabe? Ah, mas isso todo mundo faz aqui no Brasil. Mas, como eu disse, você pega os goleiros brasileiros que estão na Europa, não faz. Não faz. E a arbitragem também não permite. Então eu acho que tem coisas para a gente parar com essa catimba, sabe? Isso existe ainda no futebol de hoje, catimba, um negócio... o jogo ele tá ficando bonito, que é o que todo mundo quer ver, um bom jogo. Um bom jogo é aquele jogo que sai a bola, põe e joga, sai a bola, põe e joga. Esse é o jogo bom. O jogo aberto, o jogo estratégico. Mas é outra coisa que eu comentei aqui com vocês. Você faz o jogo funcionar em benefício do treinador ou faz o time jogar coletivamente em benefício do clube? Eu particularmente, também é uma opinião pessoal, que o torcedor do Curitiba ele está sedento pelo resultado, sedento por resultados, exigindo resultados, ansioso por resultados. Perfeito? Mas mesmo assim, sendo campeão da Série B, ele não estava muito satisfeito com o jogo do Atlético, não é isso? Porque ele também quer ver um jogo bem jogado. Às vezes, a urgência do clube não te permite isso. Agora, o plano estratégico foi cumprido, subiu e foi campeão. Então, até que se cumpra tudo que está planejado no clube, talvez se sacrifique o bom jogo, buscando, sabe ou não, o jogo que beneficia o clube. Mas, como eu te disse, o nível de exigência é grande, a gente escuta os torcedores, eles querem, porque querem, eles buscam, e essa é a paixão legal, sabe? Porque eles estão ali sedentos pelo resultado. Então, para a gente, às vezes, é decepcionante não vê-los, sabe, não, felizes, porque o jogo não aconteceu como eles queriam. Mas eu acho que no médio e longo prazo, quando o Curitiba conseguir cumprir o seu plano estratégico, que está muito bem construído, eu acho que o Curitiba vai voltar a poder investir toda a sua receita no futebol. E aí acho que vamos conseguir tirar um pouco dessa ansiedade do torcedor. E com relação ao que você perguntou sobre o goleiro, acho que respondi, não gosto muito e eu não acho que tenha sido preponderante no jogo não a atuação dele.